Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Maior aquele que está em nós. É o tema do sermão dessa noite. Eu fui consagrado evangelista há muito tempo atrás pelo meu amigo Bispo Toledo. E depois fui também reconhecido evangelista na Igreja Assembleia de Deus. E eu faço esse trabalho de evangelismo para o Senhor há muitos anos. Como vocês sabem, eu me converti com 10 anos de idade, em 1980, mas eu fiquei afastado do Evangelho muito tempo, por uma imposição da minha família, na verdade, do meu pai, que não queria que eu seguisse o Evangelho. Mas Deus, quando tem um plano, Ele realiza. E o Senhor queria salvar a minha vida e queria salvar também a vida da minha família. E hoje meu pai também é cristão, é salvo por Jesus Cristo. Minha mãe, meus irmãos, nós somos uma família que serve ao Senhor. Mas eu fiquei afastado do Evangelho por essa circunstância e eu voltei para o Senhor no dia 2 de outubro de 93, em definitivo. E a partir desse dia, então, o Senhor tem me restaurado, me fortalecido, me perdoado, me transformado. E creio que em 94 eu já comecei a testemunhar minha fé em Cristo Jesus. Em 95 gravei o primeiro disco cristão e desde então Deus tem me dado a graça de poder pregar o Evangelho, testemunhar as maravilhas que o Senhor Jesus tem feito na minha vida por várias cidades do Brasil, por vários estados, também nos Estados Unidos, também em Londres, onde eu morei. E é uma honra poder levar o Evangelho, é uma honra poder pregar a palavra de Deus. Mas eu confesso a vocês que no trabalho evangelístico, algumas vezes a gente se sente tão pequeno diante dos desafios do mundo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Às vezes o pecado parece tão grande que a gente fica se questionando, sabe, se, ainda que por breves momentos, sabe, mas será que eles vão ouvir? Como é que pode? E às vezes você é tentado a se sentir pequeno diante do que a sociedade tem pregado. Entendam bem, Deus me perdoe, não estou aqui minimizando, inferiorizando a palavra de Deus, não é isso, mas nós somos humanos e como humanos que somos fracos e pecadores. E às vezes a luta é tão intensa que você é tentado a se sentir menor do que esses seres que dominam este mundo tenebroso, e parece que o que você está pregando não está sendo ouvido. Mas isso é um grande engano humano. Isso não é verdade, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa o que você sinta, importa o que a palavra de Deus diz. Mas eu digo isso porque eu imagino que alguns já se sentiram assim em algum momento. No meio jurídico mesmo, a esmagadora maioria não serve ao Senhor Jesus Cristo. Por isso eu dou glórias a Deus por esse trabalho lindo que é feito aqui pelo Valdomiro, pela Inai, por tantos irmãos que já passaram por esse ministério e que hoje fazem parte como vocês fazem. Como é importante nós termos cristãos também no meio jurídico. E não só no meio jurídico, porque este culto é um culto de advogados, cristãos e amigos. Ou seja, não apenas no meio jurídico, em todas as camadas da sociedade, em todos os lugares, é muito importante que tenhamos ali cristãos, onde a luz de Cristo estará brilhando por meio de suas vidas, seja no meio acadêmico, na universidade, seja no trabalho, seja no chão de fábrica, não importa, onde nós estivermos, é importante que nós não nos esqueçamos que a luz de Cristo brilha em nossas vidas e é por meio de nossas vidas que as pessoas poderão ser salvas por Jesus Cristo.
porque o Senhor assim determinou que o Evangelho será pregado por meio da igreja dele, e nós somos a sua igreja. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente passa por certas situações que a gente se sente constrangido. Recentemente mesmo eu estava conversando ali com umas amigas, e daqui a pouco elas começaram a comentar umas coisas sobre as filosofias que elas têm em mente, e sobre a religião delas, e naquele momento eu fiquei olhando assim, falei, mas que coisa, como é que pode? Sabe, e elas até se dizem cristãs, mas estão tão longe da verdade. E baseado nessa experiência, o Espírito Santo foi me conduzindo a esse texto que nós acabamos de ler, porque eu confesso que eu cheguei em casa assim meio chateado, sabe, falei, puxa vida, já ouviram tanto sobre o Evangelho, ainda estão tão distantes do Evangelho, mas o Senhor me consolou com esse texto que nós lemos, e eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor falou ao meu coração, sobre o trabalho do evangelista, um trabalho que você também faz, porque nem todos aqui foram chamados especificamente para o trabalho evangelístico, eu entendo, mas todo cristão tem a função de ser uma testemunha de Jesus Cristo, não é? Todo cristão tem a função de testemunhar Cristo à sociedade, às pessoas. Então todos nós estamos envolvidos nesse trabalho. E nesse trabalho maravilhoso, evangelístico, que nós executamos para o Senhor, existem 3 verdades que nós não podemos esquecer. E a primeira delas é: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Gente, isso é importantíssimo. O Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo 14, versículo 23, se você quiser acompanhar na sua Bíblia: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Gente, isso é maravilhoso. Você que entregou a sua vida a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, que serve a Jesus, que professa Jesus como seu Senhor e Salvador, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. É maravilhoso, e a gente tem que dar glória a Deus por isso. Essa é a verdade em nossas vidas. Nós não podemos esquecer, por maior que sejam as pressões do mundo, nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. Há muitos anos atrás eu ouvi uma ilustração. O irmão contou essa história e, olha, aquilo mexeu muito comigo. Ele falou que havia uma garotinha que era cristã, e ela era daquelas igrejas de usos e costumes, aquelas igrejas que as moças não cortam cabelo e usam saia, e a gente tem que respeitar, porque é a maneira que eles entendem que se deve servir ao Senhor, não é? Uma coisa que eu aprendi é, lógico, roupa não leva para o céu, mas só que a roupa reflete quem eu sou, não é? Não adianta a Roberta falar, eu sou professora, e chegar muito louca, né? Falando, ser professora no Bom Diz, né? Doutora Roberta chegando e não está vestida adequadamente com o seu título de doutora, é uma coisa que choca, na verdade. Graças a Deus que a Roberta se veste bem, não é? Não é isso. Ela se veste bem. Então o crente tem que se vestir bem também, de acordo com a sua fé, não é? Nós representamos a Cristo. Mas aquela garotinha, então, era de uma religião cristã, mas que entendia dessa forma. E ela passava todo dia em frente a uma determinada igreja de uma outra denominação cristã. E aquele sacerdote olhava para aquela menininha e achava bonito, porque ela toda bonitinha, arrumadinha, com uma biblinha na mão, assim, indo para a igreja, e narizinho empinado, nem olhar para o lado dele. Aí ele falou, mas que menininha, né? Vou falar com ela. Ô menininha, tudo bem? Tudo bem, mas sem dar muita atenção, assim, né? Você está indo para onde? Estou indo para a casa do meu Deus. Aí ele falou, mas aqui também é a casa do seu Deus. Eu falei, não, o senhor pensa que é, mas não é ela. E foi embora. Por que menina abusada? O cara fala isso para mim? Mas ele se simpatizou com ela. Outro dia ele estava também na calçada, em frente lá à igreja dele, e foi a menininha passando de novo, aí falou, hoje eu pego essa menininha. Eu falei, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem, estou indo para a igreja. Não, só um instantinho. Diga uma coisa, vou fazer uma pergunta para você. Qual o tamanho de Deus? Gente, é uma pergunta que
acho que muitos de nós teriam dificuldade para responder. Mas aquela menininha salva por Jesus Cristo, crente em Jesus, parou, pensou um pouquinho e falou para ele assim: olha, Deus é muito grande, mas Deus também se faz bem pequenininho para caber dentro do meu coração. E foi embora. Aquilo mexeu tanto com aquele homem que ele teve que ir na igreja daquela menininha e acabou se convertendo de verdade, ficando naquela igreja, junto com aquela menininha. Gente, esse é o nosso Deus. Se você parar para pensar que o Deus Criador aceita pelo seu Espírito habitar juntamente conosco, tão pequenos, tão fracos, isso é maravilhoso, amados. É maravilhoso e me deixa também estarrecido muitas vezes, porque eu ouvi uma pregação que dizia o seguinte: sabe por que tantas pessoas cometem o pecado da pornografia? Porque na verdade elas são incrédulas ou desrespeitosas, porque se esquecem que Deus habita com elas. Significa que aonde nós vamos, o Senhor está conosco. E se você tem a consciência de que o Espírito Santo está com você, e se você é realmente convertido em Jesus Cristo, não dá certo essa história de pornografia e qualquer outro pecado. E isso é maravilhoso, porque significa que nós somos salvos por Jesus, estamos indo para o céu, somos novas criaturas. Então, querido, não importa quão grande seja a gritaria do mundo, porque as religiões, elas são as mais diversas, e algumas são muito enfáticas assim, e espalhafatosas na sua maneira de divulgar a sua maneira de entender Deus, a sua teologia. Mas nós sabemos que a verdadeira teologia é a teologia cristã. Por quê? Porque é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que este é o único caminho, Jesus Cristo. E às vezes as pessoas falam tão alto, que falam mais alto que a gente. Mas não importa quão alto elas falem. Não importa quantos desvios que muitas igrejas que se dizem cristãs fazem. E a gente vive isso muito aqui no Brasil, né? Quantas festas a gente tem aí que tem uma aparência cristã, mas não são festas cristãs. Agora, por exemplo, nós temos vivido o período de festas juninas, né? Então, com todo respeito a quem gosta de festa junina, você pode frequentar a festa junina que você quiser, só não vai poder se você quiser servir a Jesus direito. Por quê? Porque a festa junina é feita em homenagem a uns apóstolos, né? É João? São João, Santo Antônio. Santo Antônio, que não era apóstolo, né? Não era Santo 13, né? São João é 24 e outra foi São Pedro. E o Pedro? O Pedro. Né? E o Pedro? Porque se acredita que eles possam interceder por nós. Eu sei, eu já fui também da tradição católica romana. E com todo respeito, mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Adivinha quem é? Jesus Cristo. A Bíblia fala que só existe um caminho. Adivinha quem é? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que nós temos um advogado no céu. Adivinha quem é? Jesus Cristo. E tudo isso que estamos falando para vocês está na Bíblia. Então, quando você vê uma religião que coloca a tradição da igreja no mesmo nível da Bíblia, essas coisas começam a acontecer. Começam a haver desvios doutrinários. Agora, a palavra de Deus é imutável. Por isso que nós, cristãos reformados, nós seguimos a Bíblia e colocamos tudo mais abaixo dela. Então, se a tradição da igreja, que é importante, confrontar com a Bíblia e contradizer o que a Bíblia fala, nós vamos abandonar a tradição da igreja e vamos ficar com a palavra de Deus. Mas existem ideologias hoje em dia também que falam muito alto, porque eles falam muito em discurso de ódio. Mas o discurso de ódio, lógico, eu sou contra você fazer um discurso de ódio. Porém, eles têm ampliado tanto essa questão que se você falar contra a ideologia dominante, isso é ódio. É engraçado que eu tenho pensado nisso. Quantos vídeos você ainda vê na internet de homens e mulheres pregando o amor de Deus, pregando o Evangelho, dizendo para as pessoas: se arrependam, porque senão vocês vão para o inferno. Jesus Cristo está voltando, Jesus ama vocês, vocês precisam se arrepender. Porque Jesus ama vocês. Ele quer que você mude de vida, Ele quer que você seja realmente feliz, porque Ele ama você.
E aí, pessoas que têm um comportamento contrário ao que a Bíblia ensina, vêm e cospem neles, cospem, xingam, batem, mas o discurso de ódio é de quem prega o Evangelho, não de quem gosta, bate e xinga os cristãos. Mesmo assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não podemos nos esquecer disso. Há uma outra verdade que a gente não pode esquecer em relação ao trabalho evangelístico. Quando você está no trabalho evangelístico, você não pode esquecer que quem não ouve o Evangelho de Jesus Cristo é porque não é de Deus. E isso é muito duro. Veja que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 4, versículo 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Amados, no começo era difícil, para mim, era muito difícil entender isso. Como é que pode alguém não ouvir o Evangelho? As boas novas de Cristo. Olha, hoje é o tempo da salvação. O ser humano deveria passar a eternidade separada de Deus, porque o ser humano é mau, é corrupto, é pecador. Mas Deus enviou o seu Filho para pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. E aquele que crê será salvo e passará a eternidade ao lado desse Deus maravilhoso e santo, pelos méritos de Jesus Cristo. Olha que coisa linda! E já nesta vida você terá vida em abundância. Gente, poder falar com Deus, poder ouvir Deus respondendo às suas orações, ter comunhão com Ele, resistir às mais diversas situações da vida, porque Deus é contigo. E tem gente que não ouve, não quer, não se converte. Eu vi esses dias um podcast, um cientista, dizendo assim: eu sou ateu, eu não creio na Bíblia. Mas se existisse um Deus, esse Deus tinha que ser cristão. Tinha que ser o Deus cristão. Ou seja, ele entendeu a mensagem bíblica, mas ele não se converte. Que coisa absurda. Absurda para mim, que sou um ser humano limitado. Mas Deus já disse que assim seria. Aí entra a doutrina da eleição. Você está aqui ouvindo o Evangelho e dando glórias a Deus porque o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo. Mas nem todos são de Deus. E isso é algo que me espanta, me faz tremer diante do Senhor e adorá-lo ainda mais por Ele ter me escolhido. Mas quando você evangeliza, você precisa saber que nem todos ouvirão o Senhor. E isso não tem nada a ver com a tua capacidade, com a tua oratória, porque não é você que vai convencer ninguém do pecado, do juízo e da justiça. Quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. A mim e a você cabe testemunhar, cabe pregar o Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, quantas pessoas se converteram a Jesus Cristo pelo Espírito Santo por meio desse ministério que é feito aqui. Por outro lado, quantas pessoas vieram aqui também e foram embora e continuaram a vida como se nada tivesse acontecido. Mas a nós cabe continuar pregando o Evangelho e amando essas pessoas. Porque o Senhor disse que nós temos que amar o nosso próximo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e ao próximo, como a ti mesmo. E o meu próximo não é aquele que é o salvo. Ali não está falando de salvação. Ali a Bíblia me ensina que eu tenho que amar o outro ser humano, que é o meu próximo. Se ele vai ser salvo ou não, isso é entre ele e Deus. Eu tenho que amá-lo. Por isso, me choca quando alguém vem dizer que o discurso evangélico é um discurso de ódio. Não tem nada a ver com ódio, é só amor. Não importa a ideologia que você siga, não importa o partido que você goste, político, não importa se você é cristão ou não, se você é ateu, eu tenho que te amar, porque você é meu próximo. Agora, isso não significa que você vá para o céu. Não, aí é
se você se converteu, se você entregou sua vida a Cristo, aí a questão da sua eternidade, aonde você vai passar, é entre você e Deus. Mas nessa vida, enquanto a gente estiver convivendo um com o outro, eu como cristão tenho que amar as pessoas. É assim. Mas a gente tem que saber que haverá pessoas que você vai pregar e elas não vão se converter. Porque lembram da parábola do semeador? Está em Mateus capítulo 13. Depois você dá uma olhadinha. E se você for aos versículos 18 a 23, você vai ver a explicação da parábola. E veja se não é exatamente isso que acontece. A palavra de Deus ela é linda. É impressionante. O Senhor ele diz o seguinte: olha, você vai pregar o Evangelho. Você vai pregar as boas novas. E existirá 4 tipos de pessoas que vão receber a mensagem. Primeiro, aquelas que ele compara a quando você semeia à beira do caminho. Você está semeando e semeia à beira do caminho. Essas pessoas são aquelas que não compreendem a mensagem. E logo vem o maligno e tira da mente dessas pessoas o que foi pregado. Então, muitas vezes, eu e você vamos pregar para pessoas que não vão entender nada. Você vai falar claramente, a pessoa fica olhando para a tua cara com aquela cara de coxinha. Não vai entender nada. E vai sair. E o maligno não vai tirar do coração delas o que foi pregado. Também há aquele tipo de pessoas que o Senhor compara ao solo rochoso. O solo rochoso é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, só que sabe aquela pessoa que não tem convicção? Então, diante da angústia ou da perseguição por causa da palavra, essa pessoa vai desistir. Então você prega a palavra, a pessoa fala: é isso mesmo, não, Jesus é Deus, que maravilha, agora eu sou crente e tal. Aí chega no serviço: não, agora eu sou crente, e virou crente, é verdade, ele é um pastor? Não, peraí, mas nem assim também, não sou crente. E aí, não vai tomar cervejinha? Pô, cervejinha, né? Ó, se você continuar com esse papo de crente, não fala mais comigo, hein? Aquela promoção, esquece. Ah, quer saber de uma coisa? Vamos falar sobre a promoção? Vamos falar sobre a promoção e tal. E esqueceu de Jesus na hora. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa. Existem também aquelas que são como quando você semeia entre os espinhos. O Senhor fala: olha, essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra, mas existem outras coisas que sufocam a mensagem no coração dessas pessoas. Por exemplo, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Sabe aquela pessoa que você prega para ela, ela fala: que legal, ouvi ali naquele culto dos advogados cristãos e amigos, eu entendi. Pô, que lindo, hein? Olha, Jesus é Deus, eu tenho que me converter, é lindo servir o Senhor, eu senti algo diferente no meu coração, que bacana. E aí daqui a pouco vem uma conta para pagar, aí daqui a pouco vem um processo que tem um lance de corrupção ali, e ele fala: e agora o que eu faço? Ou vem uma oferta de emprego assim, ou alguém tentando com riquezas, e aquela moça que ela quer ficar fiel agora ao Senhor, mas aí aquele namorado dela fala para ela assim: não, eu me converti agora ao Evangelho, então eu quero colocar minha vida em dia, a gente está tanto tempo morando junto aí, vamos casar, vamos acertar a nossa vida. E aí o namorado fala para ela: não, que é isso, amor? Para que isso? Eu te amo. Nós não precisamos de papel. Tudo bem. Olha aqui esse lindo colar de pérolas que eu comprei para você. Nós vamos agora para a França. Vamos lá na Torre Eiffel. Vamos comemorar os nossos 15 anos juntos como namorados. E ela acaba cedendo e esquece de tudo o que ela ouviu e prefere essas coisas passageiras à eternidade ao lado de Cristo. Mas graças a Deus existe o 4º tipo de pessoa, que é o que Jesus chama de boa terra. É aquela que ouve a palavra e dá fruto. Então, no trabalho evangelístico, a gente não pode esquecer disso. Nós não temos o controle de nada. Quem faz tudo é o Senhor. A nós cabe sermos testemunhas de Cristo e de camarote presenciar as maravilhas que Jesus faz na vida daqueles que querem crer. Porque a última verdade que a gente não pode esquecer:
Aquele que conhece a Deus nos ouvirá. Aquele que é de Deus, que foi chamado pelo Senhor, vai ouvir a palavra de Deus. João 10, abra por favor, João 10, versículo 14 a 16. Olha o que o Senhor Jesus diz. João capítulo 10, versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Lembre-se que ele estava falando com os judeus naquele momento. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz. Sabe por que eu sou crente? Porque eu ouvi a voz do Senhor e porque eu sou ovelha do grande pastor Jesus Cristo. Você está aqui porque você ouviu a voz do Senhor. E esses bilhões e bilhões, esse número incontável de cristãos ao decorrer da história, são cristãos e são salvos porque ouviram a voz do Senhor. Então a nós cabe testemunhar e falar de Jesus e apenas aguardar, porque quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. E eu vou usar como exemplo aqui, com todo respeito, a minha amiga Patrícia. A Patrícia está aqui porque o Espírito Santo falou o coração dela. Eu nem conhecia a Patrícia. Patrícia, toda poderosa, chefe de gabinete, estava lá, trabalhando muito bem, como é a característica dela. E um dia o Espírito Santo começou a tocar no coração dela, para ela buscar mais a Ele. Aí ela encontrou na internet um cara que tinha feito parte de um grupinho, uma boy band, não. E ela começou a ouvir umas pregações lá assim. E não é porque o cara pregava bem, não, é porque o Espírito Santo começou a falar o coração dela para me dar aquelas palavras. E ela falou: preciso conhecer esse cara. Ela falou no gabinete e falou: deixa eu falar com você. Pô, eu vi os seus vídeos assim, assado. Eu falei: oh, glória a Deus. E aí aquele homem já começou a orar por ela também. Falei: Senhor, aleluia. Mas Deus já estava trabalhando no coração dela. E para resumir, foi esse mês, né? Já passou um mês. Puxa, mês passado, ela confirmou sua fé em Jesus Cristo e desceu nas águas do batismo. Que alegria, amados. Que alegria. Olha, é maravilhoso ver o Senhor trabalhando. E já está evangelizando. Glória a Deus. Já está ali, ó. Pá. É assim a obra de Deus, é maravilhosa. Quem é de Deus vai ouvir a voz do Senhor. Meu pai, eu falei para vocês quantos anos. Meu pai era aquele cara, eu já falei aqui, que você convidava para ir na igreja. Você já ouviu alguém que você convida para ir à igreja, a pessoa rosa? Você já ouviu isso, não? Você convida, a pessoa fala... É horrível, né? Sabe como é que é? É horrível. Meu pai era assim. Hoje meu pai, quando eu vou lá na nossa igreja, eu vejo meu pai cantando no coral. Oh, meu pai, né? Glória a Deus. Toda noite, quase toda noite, eu oro com toda a minha família. Toda noite eu oro com a minha mãe. E quando estão reunidos ali, quase todas as noites eu consigo orar com a minha família inteira. E eu oro com meu pai também. Eu que fiquei 14 anos orando escondido, porque meu pai não gostava de crente. Quem é de Deus, ouve a voz do Senhor. Aqui nessa igreja, quando eu era membro dessa igreja, e eu fazia parte do grupo de homens, teve uma vez que a gente estava num culto, e eu estava ouvindo assim, como Deus é maravilhoso. Aquele culto de homens ali, e tinha homens de todas as classes sociais, empresários, advogados, contadores, e tinha um irmão que eu esqueci o nome dele do meu lado. Pela tatuagem dele eu falei: esse aí já teve uma vida assim bem difícil. Que não era aquelas tatuagens bem feitas, sabe? Aquelas tatuagens que parece que vieram assim do ergastro público, sabe? E vieram mesmo. Realmente, ele puxou cadeia há muitos anos. Mas agora estava ali, salvo por Jesus Cristo, lavado no sangue de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Jesus salva. Quem é de Deus ouve a voz do Senhor. Então, amados, não se esqueça. Fique tranquilo. Continue convidando as pessoas para vir aqui ao culto. Continue testemunhando a sua fé em Jesus Cristo. Continue servindo o Senhor, sem esse peso de achar que você vai converter alguém. Você não converte ninguém. O que cabe a mim e a você é testemunhar de Cristo. E a obra
Sobrenatural é com o Espírito de Deus. E na certeza de que o Senhor fará sua obra. E de que as ovelhas de Cristo ouvirão a mensagem do Evangelho. Amém? Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao Valdomiro.